Abra comigo em Atos capítulo 3, versículo 1 a 10. Hoje é festa de Pentecostes, mas durante todo o mês de maio, nós trabalhamos sobre um projeto chamado A Rota da Revelação. Qual é o projeto? E é interessante que o tema de Pentecostes é revelação. E dentro desse tema revelação, nós falamos sobre 4 pilares que são muito tremendos nesse ambiente da revelação. A ideia esse ano, na festa, talvez alguém que está vindo hoje falar assim: apóstolo, mas é só assim no dia de festa que a igreja é tão animada assim? Você sabe que não. Na verdade, toda semana é uma festa, porque é até difícil fazer uma coisa além do que já se faz aqui nos cultos. Mas os irmãos aqui sempre surpreendem, né? Eu particularmente... Quem aquela primeira música conhece? Quem conhece aquela primeira música? Na multidão dos que creram, era só um... Quem mais? Um coração... Tudo dinossauro. Irmãos, isso foi um pedido meu e da apóstola que eu fiz para o pastor Ronan. Falar assim: eu sei que eu estou quebrando o protocolo, mas nós vamos cantar Vencedores por Cristo, Guilherme Kerr. Você não sabe, estou falando grego para vocês aqui, tá? Estou falando da década de 90, sabe? Quem chegou no início do culto, você não tem noção como essa canção, ela impactou o Brasil nessa época da década de 90. Eu sei que a gente fez assim para nós, né? Mas eles cresceram aqui num vocal que eu vou mandar até para o autor. Falar: olha, você tem que ver aqui o que fizeram. Que tremendo. E para você ficou meio assustado. Que música é essa? É nova, que eu não conheço. Ela é tão velha que tu não conhece. Ela chega... Só que foi a palavra é essa, hit da época não, né? Foi o máximo na época. Deixa eu ler o texto então hoje sobre autoridade. Qual que é o tema de hoje? Por quê? Falamos sobre pregação, conversão, comunhão e autoridade. São 4 pilares importantes que uma igreja precisa ter, para você entender, independente de você falar: apóstolo, mas só a igreja não, isso se aplica, os conceitos, a sua realidade, a sua vivência. Atos 3:1 diz assim: Pedro e João, quem mesmo? Eles subiam ao templo para a oração da hora 9, que é 3 horas da tarde, tá? Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. É um mendigo lá, um paralítico, um coxo, dizendo: me dê uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. O que ele disse? Ele os olhava atentamente, mas com que expectativa? De receber alguma coisa, uma esmola, dinheiro. Pedro, porém, lhe disse: irmãos, aqui que é forte: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou irmãos, é um paralítico. Ele tinha mais de 40 anos, nunca andou na vida. E ele começa a andar, e não só andar, e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Esse texto, no mínimo, é curioso, porque ele gera muitas expectativas e muitas especulações de que o poder só existe quando há pobreza, ou que o poder só se manifesta quando tem a falta do ouro e da prata. Esse texto nunca quis dizer isso. Na verdade, esse texto ele está falando sobre um momento onde os apóstolos Pedro e João, após o Pentecostes, onde eles oravam todos os dias no templo, 3 vezes ao dia. Normalmente a oração dos judeus, ela tem às 9 da manhã, entre meio-dia e 3 e 6 da tarde. Só que começa, por calendário é lunar, o dia começa às 6 da tarde. Eles já oravam ali, só que agora eles estão orando depois do Pentecostes. Depois do Pentecostes tudo muda. Porque eles já viram aquele paralítico e muitos outros doentes à porta formosa, mas nunca tiveram autoridade. Nunca tiveram o quê? Eles sempre viram a carência, mas nunca tiveram autoridade para mudar a necessidade, a situação. Então, normalmente se dá esmola para quem pede, mas ele disse: eu não tenho o que você está pedindo, eu não possuo o que você está pedindo, mas eu tenho o que você precisa.
O que você tem que entender é que ele não está falando de uma ideia de pobreza. Ele só está dizendo de que dar dinheiro para aquele homem não mudaria a realidade dele. Daria ele mais um alívio de alguns minutos, mas não mudaria o futuro dele. E Deus não quer dar alívio, Ele quer mudar destino. Amém? A obra da igreja é muito importante. A gente faz muitas coisas, mas a principal obra da igreja está na pregação, na conversão, na comunhão e na autoridade. A gente pode querer ser tudo, querido, mas a gente tem que ser igreja. Talvez alguns ficam na insegurança, líderes, inclusive essa mensagem vai ser ampliada para líderes daqui a alguns dias, que talvez por querer fazer o que o povo pede, nunca faz o que Deus mandou. E esse é o grande problema, porque quer agradar as pessoas com as suas realizações. As obras têm que acontecer, mas o fundamento não é só dar alívio, mas é mudar a realidade da vida da pessoa. Quando um alcoólatra é curado, aquela casa prospera. Por quê? Porque o dinheiro entra aqui. O problema não é dinheiro, o problema é que o dinheiro vai para um propósito errado. Então, quando a igreja restaura um casamento através do nome de Jesus, no nome de Jesus, aquela casa prospera, porque o adultério, porque toda uma ação que está acontecendo naquele casal está trazendo pobreza, ruína e miséria. Pode ganhar 10, 20 mil, 30 mil, não é o problema o dinheiro, o problema é que está desconsoante, está dissonante, existe uma situação que está levando à miséria daquela família. Então é grande detalhe você perceber que a obra de Deus ela é muito mais do que trazer alívio. Então nunca use esse texto dizendo o seguinte, porque hoje não tem milagres porque tem recursos, não. O que você tem que entender é que Pedro está mostrando que ele não está dando aquilo que o homem deseja, ele está dando o que o homem precisa. E a ideia hoje de Pentecostes é uma pergunta muito básica: você está disposto a ter o que precisa ou o que você quer? Porque nem sempre o que você quer é o que Deus vai te dar, mas Ele vai te dar o que você precisa. E acredite, o que Ele sabe que você precisa é muito além do que você deseja. Porque aquele homem desejava esmola, Deus mandou ele andar. Talvez alguém que está 40 anos sem andar, querido, não quer mais nem esmola, mas quer aprender a andar. Hoje Deus está dizendo que toda paralisia que possa acontecer na vida de pessoas aqui será parada, estancada, interrompida no nome de Jesus. Se alguém recebe, dá um glória aí, dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Nós seguimos esses dias então com esse projeto: pregação, conversão, comunhão, autoridade. Vamos lá comigo? Pregação, conversão, comunhão, autoridade. Autoridade é hoje. Não se trata de uma sequência progressiva. Não está dizendo que a autoridade é mais do que a pregação, de que a conversão é mais do que a comunhão. Está dizendo que se não tem pregação, não tem conversão. Se não tem conversão, não tem comunhão. Não tem comunhão, não tem autoridade. Está dizendo que uma igreja saudável, uma igreja que não é paralítica, uma igreja que obedece o cabeça, ela tem que ter esses pilares funcionando no meio dela. Qualquer outro nível de comunidade, associações, de ambientes, de confrarias, pode ter outros projetos. A igreja pode às vezes até suprir algumas amizades e coisas, mas a igreja nasceu para isso, querido. Para você não ficar perdido às vezes no propósito. A origem da igreja que nasceu em Atos, precisa disso. Não é que ela não possa fazer outras coisas, mas tudo que ela fizer tem que ter um propósito. Esse, da pregação da palavra, da conversão de pessoas, da comunhão, porque a comunhão gera cura interior, gera cura física, e da autoridade, que na verdade aí sim expulsa os demônios, liberta o cativo, e a obra é completa. Então eu trago à existência esse entendimento, por quê? A Bíblia fala que era 3 horas da tarde. Que horas que eram? A família do coxo estava trazendo ele, porque naquela época não tinha funções para coxo, para pessoas que têm problemas para andar, ou seja, não tinha nenhum tipo de trabalho para deficientes. Não tinha. Todo deficiente só fazia uma coisa: pedir esmola. Infelizmente. Hoje, graças a Deus, tem pessoas que têm tipos de deficiências, mas elas conseguem sustentar uma casa. Porque existem trabalhos que são possíveis dela fazer. Então naquela época, o que aconteceu? Um sincronismo. No momento da oração, da 3 horas da tarde, que é a oração do templo, está Pedro e João entrando no templo. Quando eles estão entrando, está vindo a família trazendo o coxo, que é comum, deixar ele ali e pegar no final da tarde. Porque essa era a profissão de qualquer um deles. Só que o sincronismo mudou tudo. Naquele encontro, porque ele tinha muitos outros coxos, tinha muitos outros doentes, tinha muitos outros cegos, tinha muita gente, porque a porta do templo é o lugar que eles ficavam. A verdade, querida, é que houve um sincronismo. Houve Você já percebeu que tem uns sincronismos de Deus que mudou a sua vida?
o lugar que você nem pensava em estar, uma situação que você nem pensava, uma pessoa que entrou na tua vida, um encontro que você teve com uma pessoa numa academia, num lugar que mudou. Você pensou nisso ou não? É um sincronismo perfeito de Deus que você encontrou. Às vezes eu percebo isso, encontrando alguém num restaurante, alguém fala, isso não é à toa. Tem algo de Deus aqui para acontecer. Encontros que você nem imagina e trouxe você a um propósito. Naquele dia, aquele sincronismo curou, libertou a vida daquele homem. Esse homem, coxa de nascença, como eu digo, carregado ali pelos seus familiares, Pedro e João obedecendo o turno da oração, e ali então acontece um grande milagre. Eu disse a você, ele pede esmola, eles dizem, não tenho, mas o que você precisa eu tenho. Talvez se você estivesse ali, você vai falar, tem ou não tem, né? Não, eu não possuo o que você está querendo, mas eu tenho o que você está precisando. Se você entender isso no reino, você vai perceber que muitas das coisas que você acha que Deus não te respondeu, Ele respondeu. Ele só não fez o teu desejo, mas Ele fez o que você precisa. E eu volto a insistir, quando Deus faz o que você precisa, é infinitamente melhor, maior do que aquilo que você pede para Ele. Então confia, fala o teu irmão assim, confia. Ele foi tão curado que ele entrou no templo adorando, você viu no texto, saltando, adorando a Deus, e o povo reconheceu aquele homem. Não tinha como, irmão. 40 anos ou mais que ele tinha, nunca andou. Não precisa ser muito especialista, a perna dele não tinha músculo. Cambito, imagina ele pulando ali daquele jeito, segurando, se equilibrando, andando, alguém olhando. Gente, era ele, né, que está ali andando, e ele está louvando a Deus. Tem 3 coisas que eu quero te ensinar. A primeira delas, olha para nós. Fala comigo. Você sabe que o apóstolo Pedro e também João, porque não é para mim, é para nós que eles dizem, olha aqui para nós. Ele está mostrando um modelo, falou, olha, você pode ser e viver o que a gente está vivendo, ou seja, eles estão andando. Mas olha para nós, é o ajuste de foco, é o ajuste de... Porque não tem jeito, querido. Deus está fazendo, mas você tem que ajustar teu foco. Porque tem muita coisa acontecendo. O problema é você entender onde Deus está se movendo na tua realidade. Porque senão você se distrai e você não percebe o plano real que Deus tem para você. Então olhar para nós aqui é um sentido de parar para olhar, porque um homem que está pedindo esmola, você não está dando, ele já olha para outro. Você não vai dar não? Então já está gritando, já está outro. Ele falou, não, para tudo, olha para a gente aqui. Quando ele ouve a frase, ele deve ter ficado um pouco mal, porque ele pensou o quê? A Bíblia diz que ele estava olhando, fitando os olhos, esperando o quê? Uma ajuda. E Pedro nem bota a mão no bolso, não tira moeda, não tira nada, só diz, olha, você está pedindo uma coisa que nós não temos para te dar. E aliás, tem dia que é melhor nem ter, porque muitas vezes a tua escassez provocou milagres que você nunca imaginou e nunca viveria na tua história. Milagre, querido, não é resultado de pobreza, já te falei. Mas o que você tem que entender é que a necessidade, seja qual for, a incompetência nossa, a nossa incapacidade de mudar, quando eu falo incompetência não é te julgando, mas de você não puder, você tem coisas que você não consegue com a sua competência mudar aquela realidade. É exatamente o campo certo para que milagres possam acontecer. É quando você diz, olha, eu posso até aqui, daqui para frente, meu dinheiro não paga, minha capacidade não resolve, é aí que entra Deus na tua história. Ali então você descobre que ele diz, olha, você está pedindo uma coisa que nós não vamos dar. Só que tem um detalhe, que fica uma dúvida aqui entre alívio e destino. Dúvida entre? Às vezes a gente quer provocar alívio, não é pecado nem errado. E às vezes até o nosso instinto na hora você quer aliviar uma pessoa da dor, aliviar uma pessoa da fome, aliviar uma pessoa de um choro. E às vezes a gente até interfere na vida de uma pessoa que a gente ama, a ponto de até nos esforçarmos para dar algo a ela, para que ela pare de sofrer, para que ela pare de chorar. Só que a obra de Jesus, querido, é mais do que alívio. A obra de Jesus é mais do que? Porque alívio é uma coisa, destino é outra. Senão a gente vai montar ministérios como o ministério do colchonete, né? Vamos colocar um colchonete bem macio para aquele coxo ficar deitado. O ministério do guarda-chuva, do guarda-sol, e a gente compra um guarda-sol para ele. Está errado? Não, é uma maneira de trazer alívio a alguém que está sofrendo. Talvez você monte o ministério da sopa, né? E vamos fazer o sopão. Está errado também? Não está errado. Eu só estou dizendo que a igreja é mais do que isso. Ela trabalha depois de tudo isso. Ela precisa trazer a essa pessoa um destino para a vida dela. Porque senão a pessoa vai continuar do mesmo jeito uma vida. Você e eu sabemos disso. Você pode ajudar alguém 5 anos, ela está do mesmo jeito, porque você está dando a ela só alívio e não mudando o destino dela. E destino só é mudado com Jesus. Só é mudado com Jesus. Te dá a terceira chance, só é mudado com Jesus. Dá um amém aí. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a vida faz sentido.
E você aprende o que eu ensino aqui. Você não nasceu para ser feliz, você nasceu para fazer sentido na vida de alguém. Porque essa felicidade que você está buscando aí está dando uma infelicidade danada. Agora, quando você faz diferença na vida de alguém, você tem uma alegria que nada nessa terra pode dar a você. Isso é fantástico. Então aqui mostra que eu posso ter vários ministérios, a igreja pode ter, e a gente tem os ministérios do alívio. Mas os ministérios do alívio é só a porta de entrada, querido, não é o final. O maior problema, e eu não estou criticando nenhuma igreja, estou criticando nós mesmos, é quando a gente acha que aquilo que eu estou fazendo para trazer alívio aqui já acabou. Não, acabou só quando a pessoa é salva, quando ela é batizada, quando ela tem uma presença de Jesus na vida dela. Por quê? Porque aquela pessoa não precisa mais de cesta básica, não precisa mais de ajuda. Por quê? Porque agora ela tem condições de vencer na vida. Você não crê não, Jean? Dá um amém aí. Porque ela consegue ter força para poder suportar os desafios, seja ele qual for. Então, tem uma coisa que me chama a atenção, e é um dado. Igrejas que estão mudando o mundo estão fazendo menos para fazer melhor. Eu vou repetir. Isso é um dado que me interessa por conta daquilo que faço. Porque a gente quer fazer tudo e às vezes não faz nada. A gente faz um monte de movimento, mas não tem estatística disso. E a gente diz assim, quando eu falo a gente é pejorativo mesmo, a gente. O importante é o reino. Irmãos, mas você tem que ter começo, tem que ter início, meio e fim. Você pode acompanhar 10 pessoas e elas continuarem do mesmo jeito. Você pode ajudar uma família e mudar a realidade dela inteira. Só que essa família é que igrejas grandes que estão entendendo isso. Nós fazemos menos, sabe para quê? Para fazer melhor. Agora eu estou falando aqui para você parar de ajudar o próximo? Não. Eu estou dizendo aqui que a gente vai parar de mandar toneladas para o sul? Não. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a gente vai continuar fazendo o que faz, mas a gente tem que aprender a ter foco. Ter o quê? Foco. A entender, querido, que não é aleatório. Você não joga no alto e fala, quem pegou, pegou. É você realmente amar vidas. É você perceber que pessoas têm nome, sobrenome, história. Não são números que você diz assim, ganhei 10 pessoas para Jesus. Não, quem? Qual o nome? Até onde você foi com ela? Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Qual a história que você pode realmente interferir? Isso tem nada a ver com a estrutura da igreja, com envio, com alguém reconhecendo, com ordenação que vieram. Não, tem a ver com cada crente que passou pelo Pentecostes. E de hoje em diante não tem desculpa mais. Todos aqui estão debaixo da unção do Pentecostes. A unção da pregação, da conversão, da comunhão e da autoridade. São 4 pilares na vida de um crente, principalmente na vida de uma igreja. Então, essa palavra, ela não é para você, então eu vou fazer menos. Não. Se você correr atrás de 2 coelhos, o que vai acontecer? Você não pega nenhum, porque os 2 vão fugir. E de um quase você não pega também, mas a probabilidade aumenta, porque você pelo menos está focado, e você diz, eu vou atrás desse aqui. A mesma coisa é o teu objetivo de vida, querido. Para de ficar correndo atrás de 2 pensamentos, 2 senhores, de 2 e 2 e 3 e 4 e tanta coisa. Embriaguez não é só mistura de bebida, embriaguez é mistura de pensamento. Pessoas estão embriagadas com tantos pensamentos confusos e ele não consegue romper. E a pergunta que ele faz, meu Deus, eu leio tanto, me esforço tanto, só que está fragmentado. Estão me acompanhando ou não? E às vezes você não consegue chegar a lugar algum. Faça menos e faça melhor. Tá bom? Apóstolo, mas eu preciso ouvir mais. Quem quer ouvir mais, diga amém. Você sabe que Deus nos fez para sermos felizes nos outros. Essa frase é no mínimo controversa, porque a gente está acostumado a ser feliz em nós mesmos. Mas de verdade eu declaro isso sobre a tua vida. O dia que você entender que a tua felicidade está no outro, apóstolo, mas é inveja. Não, é quando você preenche a necessidade de alguém, você é preenchido. Quando você vê a felicidade de alguém, você se torna feliz. Isso é tão verdade que um dia José, quem mesmo? José do Egito, ele tinha um sonho. Ele teve um sonho tão forte que ele chegou a ser expulso da família dele. Para quem lembra da história de José, que a gente fala do Egito só para você lembrar. Mas ele nunca foi do Egito, tá, gente? Ele morou no Egito, mas o Egito nunca morou dentro dele. Tá? Mas a gente fala assim para lembrar do homem. José do Egito, ele tinha um sonho. E o fato desse sonho dele se concretizar, sabe quando foi? O dia que ele interpretou o sonho de um copeiro, de um padeiro, do faraó. O dia que ele começou a ajudar as pessoas com o dom que ele tinha, Deus elevou ele. Deus colocou no lugar dele. Então entenda que tudo que Deus está te dando, querido, não é para você ficar só sonhando, olhando para o teu umbigo. É para você realmente entender que o dia que você perceber que a tua felicidade está no outro, você vai até se esquecer de ficar murmurando da vida. Aliás, nem vai ter motivo mais. Algo que você necessita pode estar, sabe aonde? Oculto em alguém desagradável.
e situações desagradáveis. Sabe por que eu digo isso? Que também é controverso. Porque a nossa alegria, ela não está no lugar óbvio, naquelas coisas de cartão postal, de instagramável, de viagem, que você fala, faço isso, tiro 10 fotos e volto feliz. Não adianta. Tu chega lá e fala assim, mas é isso? Quer dizer que eu achei que eu ia encontrar felicidade quando eu achasse essa foto de propaganda aqui. Irmão, a gente brincava no passado, quando não tinha Instagram, era propaganda de margarina. Você lembra ou não? Aquela família reunida, 6 horas da manhã. Irmão, quem está 6 horas da manhã com aquela alegria? Os filhos indo para a escola, e todo mundo olhando, a mulher olhando para o marido, aquela... Gente, eu estou querendo isso, né? Então, mas por quê? Porque isso não pode acontecer? Pode, mas a gente sabe que não é uma realidade diária. Então a gente tem que entender que é mais do que isso. Em Roma tem um lugar chamado Fontana di Trevi, é conhecido como Água Virgo. Essa fonte, gente, você não tem noção, eu queria ser dono dela. Porque você passa ali, até crente, não tem jeito, pega a moedinha e joga. Mas não joga uma, não, joga 3. E pior que joga às vezes de €1, né? Tem moeda de euro. Eu falo, meu Deus, quase que eu pego, né? Eles estão recolhendo em média ali 3 mil euros por dia. Porque o pessoal joga, faz um pedido para casar. O outro joga para arrumar um emprego. Irmão, todo mundo alcançou nada. Nada. Porque você só joga uma moeda. Mas eu respeito a mística, a foto, o Instagram, o lugar e tal. Mas, irmão, chama-se fonte dos desejos. Fontana di Trevi, das trevas mesmo, né? Então, eu tive lá, posso jogar moeda? Não joguei. Não joguei. Mas eu quase mergulhei, falei assim, né? O grande detalhe é que tem gente que acredita de verdade. Por incrível que pareça, o ser humano está tão vazio de si, que ele realmente faz o pedido, faz até a reza dele lá, faz sinal, cada um no seu talento, né? Se é hinduísmo, se é budismo, se é católico, cada um faz seu movimento, realmente achando que uma fonte dessa pode mudar. Irmãos, nós estamos diante de um texto onde um homem pediu uma esmola, e o profeta, o sacerdote, não, o apóstolo disse, olha, eu não vou te dar o que você está pedindo, eu vou te dar muito mais do que você está pedindo, porque o que tem dentro de mim vai mexer o que está dentro de você. E o que tem dentro de mim vai fazer você se levantar e sair dessa paralisia. Quem recebe? Dá um glória aí em nome de Jesus. Aleluia. Tira, senão daqui a pouco... Isso, graças a Deus. Tem gente já pegando a moeda. Oh, glória. Fala comigo, desejo ou destino? Então, a fonte do desejo, ela está sempre fora de você. A fonte do destino sempre está dentro de você. Essa é a questão de você poder acessar esse lado que você não conhece, que você só sabe que existe quando você passa ou por um nível de angústia, um nível de prova, ou alguns momentos que você também está prosperando. Existem coisas que estão dentro da pessoa, querido, que chegam até a dizer que o dinheiro, ele faz mal para alguém. Um dia disseram para mim, aquela pessoa ficou rica e ficou orgulhosa. Você acredita nisso ou não? Não, irmão, o orgulho estava lá. O dinheiro só potencializou o que estava lá. Não foi o dinheiro que botou orgulho lá dentro. Aquela pessoa já tinha um mal dentro dela que foi potencializado com o tempo. E isso para todas as outras áreas da vida. Ninguém se torna, a não ser endemoniado, é diferente. Você fala assim, o modo transformou, é demônio. Surtou, é outra coisa. Então o que mostra, querido, que o ser humano ele é o que é. E que ele é exposto a alguns ambientes, seja de prova, seja de fome, seja de riqueza, que mostra o que está dentro dele. Então o que Pedro está dizendo para ele? Olha, o que você está me pedindo fora eu não tenho, mas o que você está me pedindo dentro eu tenho, porque dentro eu tenho algo que vai mudar o que está dentro de você. Então Pedro viu a cura dentro dele, querido, é o que Deus está vendo em você. Ele olha para você hoje, o que for paralisado, seja corpo, cura física, mas está dizendo também na sua vida financeira, tua vida emocional, sentimental, amém, gente? Vida espiritual, seu ministério hoje, não é amanhã não, tá? Hoje, aqui, agora, Deus está dizendo, eu passo sobre a tua vida a unção do Pentecostes. Há um poder de Deus sendo liberado para te levantar, irmão, para mudar isso aí. Não tem como ser exposto a esse ambiente da música, não, a música é bonita, linda, ungida. A palavra ok também, mas o que eu quero te mostrar, querido, é você. Você entrar aqui e sair do mesmo jeito, não, eu não faria isso. No mínimo eu pedia para Deus, Deus faz algo na minha vida. O que diz aqui é o seguinte, segundo entendimento, não possuo, mas tenho. Fala comigo.
Olhe bem, não possuo, mas o que tenho. Você vê, olha, o que ele está querendo dizer? O que você está me pedindo, eu não tenho. Mas o que você precisa de fato, eu tenho. Então qualquer pessoa aqui pode ser como Pedro, sim ou não? Sim, não é só Pedro que pode fazer isso. Pessoas chegam a você pedindo coisas, e às vezes você não tem para dar elas. E algumas vezes você até tem, mas sabe que ela não vai crescer com isso. E aí você diz, olha, o que você me pede eu não tenho para te dar, mas o que você precisa eu posso te dar. E o que é que você tem para dar às pessoas? Você tem o poder de Deus, se chama autoridade. O que você tem? Autoridade. Você pode se sentir pequenininho, começo, apóstolo, eu sou um bebezinho aqui na igreja, eu nem sei se eu sou da igreja ainda. Você é, ninguém te contou, né? Se não falar, mas você já é. Você que está visitando, você está visitando o seu novo lar, né? Então, fica aí. Você pode se sentir muito pequeno, mas na verdade você tem sim. Você tem tua história, você tem algo dentro de você que pode mudar a vida de alguém. Só que às vezes é mais cômodo dar uma esmola. É mais cômodo dar um dinheiro. É mais cômodo você fazer uma coisa rápida para a pessoa. Eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que é cômodo. Eu sei que é. É muito mais fácil dar dinheiro para alguém do que investir seu tempo na vida daquela pessoa. Sim ou não, gente? Claro que é. Porque se você parar metade do teu dia e colocar alguém na sua frente para ensinar para ele de fato que ele não precisa de dinheiro, ele precisa aprender a ganhar. Não precisa de comida, ele precisa aprender a conquistar. Que ele precisa realmente é de entender o caminho, porque senão ele vai passar uma vida só mudando de amigos. Quando o amigo parar de ajudar, ele vai para outro. Quando aquele grupo parar de ajudar, ele vai para outro. Não, filho, estou de mal de você, né? Eu queria que você ficasse de mal quando eu estiver te devendo. Lembra, Gisele? Meu pai falava isso direto, né? Fica de mal de mim. Quando ele estava devendo a pessoa, né? Fica de mal. Ninguém quer ficar de mal de você quando você está devendo ela. Ele quer que você pague. Mas muitas pessoas que você parou de ajudar, elas ficaram com raiva de você. Já percebeu? Tem um grande autor, ele falava sobre isso. Me some o nome dele. Ele fala assim: por que tem tanta ódio de mim se eu nunca te ajudei? Né? É um grande escritor no Brasil, já falecido. Mas por que ele disse essa frase? Porque normalmente quem você ajudou e parou de ajudar fica com raiva de você. É ruim, né, gente? É estranho, porque você fez algo pela pessoa, você não tinha obrigação alguma, só que aquilo se registrou como algo necessário. Mas vamos mudar aqui o tema e vamos voltar para o tema, né? Você está disposto a receber o que precisa ou o que deseja? Essa é a grande questão da nossa fé cristã, querido. Nós temos muitos desejos e não tem pecado nisso. A grande questão é que a gente acha que Deus tem que fazer o que a gente deseja. Mas a gente tem que aprender a confiar. Fala, teu irmão, confia. Tem que aprender, gente, que Deus tem o melhor para nós mesmo. Que tem momento que não veio na tua mão aquela esmola que você está pedindo, não veio na tua mão aquele recurso, mas Deus está preparando algo maior. Ele está te capacitando, Ele está te levando para outro nível, está mudando a tua mente, Ele está te colocando em outra posição. Então o milagre começa na porta, você percebe, né? Você percebe que ele está na porta chamada Formosa, e ali foi o lugar que os apóstolos encontraram, e eles se encontraram, aquele sincronismo fantástico, e ali houve um milagre. Então o milagre começa na porta. Quem é a porta? Fala eu. Nesse sentido é você mesmo. Você é a porta de entrada para a prosperidade da tua casa, para a salvação da tua família, para a cura do teu casamento. Você é a porta de entrada para acontecer algo. Aliás, hoje, quando estiver chegando em casa, né, faz um ato profético, põe a mão na porta e fala: Deus, começa um grande milagre. Apóstolo, mas eu sou meio tímido. Aí passa a mão assim, ó, né? Mas eu não gosto muito que o senhor fala as coisas, eu não gosto de obedecer. Bota a costa da mão então assim, ó. Mas faz alguma coisa, irmão. Põe a mão na porta, não custa nada. Fala: Deus, o milagre. Chega na tua casa hoje e fala: Deus, o milagre começa na porta. O que você vai fazer? Porque é um ato, sem entender, querido, que tem uma porta de entrada. Jesus um dia falou: olha, eu bato a porta, se alguém abrir, ele diz: eu entro. Não só entro, mas eu cearei com ele, eu vou estar com ele. Mas se não abrir, ele não entra. Deus é educado, querido. Só que quando você está disposto a ser essa porta, e você é essa porta, você veio aqui hoje para representar a tua casa, a tua família, tua empresa, pessoas que talvez você nem conheça, mas Deus quer te usar para mudar realidades de pessoas. A principal matéria-prima que Deus precisa para nos usar não está no que possuímos, mas no que nós somos. Amém, gente? Entenda isso em nome de Jesus. Mas os meus recursos são bem-vindos? Sim, claro. Mas você é maior do que seus recursos.
Por quê? Porque uma vez que eu estou engajado em algo, é igual agora quando a gente está com esse desafio do Rio, lá do Rio Grande do Sul. A gente está dizendo o seguinte: por mais que a gente mande dinheiro, mande água, manda coisa, a gente começou a perceber que a matéria-prima que está precisando agora é de gente. Agora não, já tem muita gente fazendo, não estamos inventando a roda, mas a gente também percebeu isso. Por quê? Porque esse é o maior potencial que tem. Pessoas engajadas. Você pode frequentar a igreja e ir embora e não fazer diferença, mas você pode chegar aqui e dizer: meu Deus, eu posso fazer algo diferente nesse lugar. Eu posso ajudar esse lugar a ser maior ainda. Eu posso ajudar o evangelho a chegar mais longe ainda. Quem crê nisso? Então, a partir do que nós somos, o seu acesso que nós possuímos. Só que eu tenho medo mesmo, sabe, no ministério. O maior medo que eu tenho, eu quero projetar isso, é a gente tomar decisões ministeriais, decisões da vida, com base no que a gente possui. Apóstolo, mas é assim que eu faço. Eu só faço no que eu possuo. Irmão, você não precisa pedir para Mamon para almoçar, nem para Mamon se você vai viajar ou não. Mamon Jesus chama como Deus do dinheiro. Você tem que pedir permissão e dizer assim: Mamon, hoje eu posso ir na igreja ou não? Tem gasolina ou não? Você tem que entender que não estou falando que você não vai reconhecer a tua realidade, mas você tem que andar por aquilo que você é, não pelo que você possui. Você não é o que você possui. Você não é o que você possui. Se pessoas fossem o que possui, a gente ficaria escandalizado, porque tem gente que possui muito e não é nada. A questão é quem é você. E quem é você que tem diferença, é a decisão de falar: eu vou fazer. É de você colocar o pé e Deus põe o chão. Apóstolo, mas isso dá frio na barriga. Fé é treinamento. O que é fé? Fé, querido, não é aquela coisa mística que você vira o olho, não, fé é treinamento. Fé é você todo dia declarando palavras e você vendo acontecendo na vida. Eu estava agora na viagem e uma moça compartilhou com a gente, eram 36 peregrinos que foi com a gente. Normalmente eu levo 90, mas levei 36 com uma alegria que você não imagina, porque foram corajosos, hein? Parabéns para eles. Agora eu posso falar. Porque foi tremendo. Não, mas eu fui com responsabilidade, sabendo o que estava fazendo. Mas assim, eu gostei muito da disposição dele. Uma moça, ela compartilhou com o apóstolo, não sei com o apóstolo, com alguém. Ela disse: olha, eu ganho R$1.500 por mês. Aí eu falei: gente, como que alguém que ganha R$1.500 por mês está aqui, passou por Paris, está dormindo em hotel 4, 5 estrelas, está indo essa viagem, não para ostentar. E ela foi: ano que vem com o meu marido. Eu falei: Jesus amado. A mãe dela se recuperando de um câncer, uma história muito forte. Mas ela estava lá fazendo a travessia dela. Não é a primeira vez que eu ouço isto, que eu ouço histórias como essa. E nem estou te falando isso para você ir para Jerusalém, se você ganha 1.000 ou 10.000, não importa. Eu só quero dizer para você, querido, que pare de dar desculpa de dinheiro. Eu vou dizer de novo, pode ficar com raiva de mim, pare de dar desculpa de dinheiro para a vida. Porque você tem que aprender a se modelar e ser desafiado. Eu vou te provar. Quem quer ouvir essa mensagem até o final? Que às vezes você está focado na esmola e Deus está dizendo: eu tenho mais para te dar. Não é ser inconsequente, mas é você botar o pé, sinalizar para Deus. Eu acho que eu falei aqui, se eu falei, desculpe repetir, eu fico nessa de pregar em cultos, né? A gente estava, antes de fazer a primeira ação para o sul, discutindo quanto custava um caminhão, em média de 12, sei lá, R$1.000, R$13.000 para a gente poder locar um caminhão. E a gente estava tentando perceber primeiro como teria o caminhão para depois ter o que você está andando. E até fazendo a conta se vale a pena, né? Aí a gente entendeu: não, vamos falar do projeto e dizer que a intenção. Quando eu falei, apareceu alguém, eu dou o caminhão. Sabe o que é isso, irmãos? Deus está perguntando só se você quer fazer. Só que não foi só um, foi 2, foi 3 e se tiver até 4. Só que só disso seria quase R$50.000 que a gente pagaria, a gente não pagou nada. Porque alguém está dizendo: eu posso ajudar quando alguém está disposto a fazer. E sempre vai ser assim, sempre foi assim. Só que você tem que entender quais são as motivações. Então eu vou fazer para ganhar um dinheiro. Não, aí você perde. Mas quando você está disposto de fato a mudar a realidade de alguém, Deus vai colocar tanto recurso na tua mão. Deus vai colocar tanto recurso na tua mão, que você vai ter dificuldade de pensar onde investi-lo. Você está achando que eu estou brincando? Tem pessoas aqui hoje que o problema deles não é o recurso, é saber onde colocar o recurso, porque Deus prosperou. Tem alguém recebendo essa palavra, irmão? Dá uma salva de palmas aí, dá um glória aí. Ei! Glória!
Então qual é o meu medo? A gente andar pelo que tem, pelo que possui. Essa igreja toma uma decisão pelo que possui. Quantas vezes coloquei a gente cabelo em pé, porque eu fiz um projeto e naturalmente os administradores financeiros da igreja, que são excelentes, apóstolo, mas a gente não tem o dinheiro. Eu falei, mas quando teve? Apóstolo, nunca. Todo o dinheiro a gente nunca teve. Eu falei, então, se a gente começar, Deus vai prosperar de novo. O que eu quero dizer para você? Que a gente precisa aprender a linguagem da fé. É o que acontece nessa história aqui. Pedro acionou o poder invisível dentro dele, para tornar visível o que estava dentro do paralítico. Então Pedro diz, tem uma coisa dentro de mim, eu não tenho no bolso, mas eu tenho dentro de mim. Apóstolo, só tem poder dentro de si quando você não tem dinheiro? O texto está dizendo isso? Não. Porque isso é exatamente a teologia franciscana, quando chega diante do Papa e diz assim, agora tem muito ouro e não tem mais poder. Não. Você pode ser próspero e poderoso. Você pode ser próspero e ter autoridade. Alguém pode dizer amém ou não? Porque senão você vai dizer, não, só tem poder quem passa necessidade. Mas o que está mostrando é que quando eu não dependo do que tenho e confio no que Deus me dá, eu vou viver coisas tão extraordinárias na minha vida, que eu vou acessar sempre um ambiente que eu nunca estive. O projeto de Deus até o final é que você vai fazer o que você nunca fez, você vai sentir o que nunca sentiu, você vai experimentar o que você nunca experimentou. Tem um crente aí? Dá glória aí, irmão? Esse é o propósito. Pedro diz, não tenho, mas tenho. Confuso, não é não? Eu não tenho, não possuo, mas tenho. Não tenho, mas tenho. Você estava lá, você ia fazer o quê? Pedro, fala logo. Você tem ou não tem? Não tenho, mas tenho. Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Acabou. Muitos pais fazem isso, sim ou não? Faz. Pessoas que amam fazem isso. Pessoas sérias e treinadores fazem isso. Por quê? Porque às vezes você dá e só dá, não vai mudar a realidade das pessoas. E Deus está mostrando aqui com clareza o quê? Que a resposta dos apóstolos Pedro e João, não tenho algo visível para suprir o visível, mas tenho algo dentro de mim que pode acionar algo dentro de você. Se ele desse dinheiro, seria normal, mas ele tem algo que muda. Fala comigo, suprimento versus empoderamento. Suprimento versus empoderamento. Na verdade é uma questão, né? Os dois estão certos, mas qual é o real? O suprimento é bom? É, mas Deus quer o quê? Dar empoderamento. Dá ele a esmola. Ou então Pedro fala, vamos dar uma esmola tão boa que ele vai ficar uma semana sem vir aqui pedir ajuda. Legal, você está dando um alívio de 7 dias a um paralítico. A gente já fez isso. Você já chegou para um cara que está lá cuidando de carro e fala, pode ir embora hoje. Se você nunca fez, faz, você vai ver que legal que é. Você fala, pode ir embora. Eu já fiz isso uma vez. Ele falou, já estou indo embora, patrão. Estou indo embora. Mas eu vou te contar o detalhe, né? A apóstola deixou cair um celular dentro de um bueiro em São Paulo. Aí depois ela pegou o meu e deixou cair o meu também. Você está lembrando, né? Gente, eu não entendi. Nem dá para brigar. Não, porque é uma habilidade. Você perder uma coisa, perder 2. E ela é escandalosa. Ai meu Deus, caiu o celular. Ai meu Deus, caiu o outro. Eu falei que tem algum outro para cair. A gente estava indo para a conferência. Sem celular, meu irmão. São Paulo, lugar. Aí eu olhei lá desculpe o termo, né? Mas eu falei, um maluco lá. Eu falei, meu irmão, você quer ganhar um dinheiro? O que é, patrão? Falou, 2 celulares. Ainda bem que não estava cheio de nada. Estava seco lá no fundo. Deu uns 5 minutos, ele parece com um pé de cabra. Ele desce. Pegou os 2 celulares, irmão. Eu dei um dinheiro para ele, que ele foi para casa. Ele falou, olha, eu nem vou trabalhar hoje, patrão. Eu falei, meu irmão, você merece, meu irmão. Você merece. Tá doido? Esses dias ela quase de novo. Você não sabe o que eu passo, gente. Ora por mim. Pelo amor de Deus. É um negócio, né? Mas você sabe o que é? Mas eu dei um alívio para ele do quê? De uma noite. Mas às vezes a gente não consegue mudar a vida de uma pessoa tão rápido assim. Mas isso não impede você fazer isso. Não se trata de suprimento, mas de empoderamento. Fala comigo. Não se trata de suprimento, mas de empoderamento. Quando você está empoderado, querido, é uma palavra muito moderna, mas ela é bíblica, tá? Ela é antiga. É dita hoje, mas fala sobre autoridade. É uma pessoa que ela exerce autoridade. Atos 3:8 diz assim, de um salto, o que diz? De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E a última coisa que eu quero te ensinar, mas tão importante, faça o que você nunca fez. Fala comigo.
Fala para a pessoa do lado, faça o que você nunca fez. Ah, apóstolo, tem tanta coisa que eu queria fazer, como que eu aprendo a fazer? Pedro o manda andar, mas o coxo só pode fazer se ele depositar sua fé em Jesus. Pedro pega pela mão direita dele, logo seus pés e tornozelos recebem força, com um salto. Diz o texto, pela primeira vez na vida ele se põe de pé. Talvez alguém pudesse colocar ele de pé assim, um do lado do outro. Você quer ajudar alguém que está paralítico para ver o mundo de forma vertical? Eu já vi fazer isso várias vezes, em várias ações. Mas se você soltar, ele cai. Só que ele se pôs de pé e ficou naquele escambito lá, porque não tinha músculo, né? Em pé, e não se contentou em ficar de pé, começou a pular. E começou a dar glória a Deus. Você ia fazer o mesmo, irmão. 40 anos sem andar, nunca andou na vida. E tudo muda através disso, irmão. Tudo muda. Quem via a vida na horizontal, começa a ver na vertical, já era. Você vai estar no mesmo lugar, mas não vê a mesma coisa. Você vai estar com as mesmas pessoas, mas não vai estar vendo as mesmas pessoas. Você não precisa mudar de ambiente, você muda de mente, querido. Você está entendendo o que aconteceu com você? A vida horizontal se tornou vertical. Não tem jeito, você pode acessar o mesmo lugar, mas você não é a mesma pessoa. Você vai ver coisas que tem 40 anos que você está no mesmo lugar e fala, como que eu nunca vi isso? Porque você estava deitado, porque você estava paralítico. Mas o dia que você foi colocado na posição que Deus quer que você fique, você começa a ver seu casamento. Celebra aí, irmão, glorifica aí. Você já entendeu, né? Você começa a ver diferente. Até a doença que você carregava, ou que talvez esteja ainda, você vê diferente. Por quê? Porque você estava vendo como alguém que estava no horizontal, deitado. A vida toda ela estava dessa perspectiva. Mas no momento que você coloca de pé, é exatamente o que acontece. Tem um romancista, Ray Bradbury, tentava falar o nome do cara, né? Mas o que importa é o que ele fala. Ele escrevia ficção científica. Ele diz nos ensaios, um deles eu estava lendo, que ele dizia o seguinte: primeiro eu me lanço do penhasco, e na descida eu construo minhas asas. Eu gostei dele. E depois eu fui lendo o resto do romance, do que ele está falando. Ele está dizendo, eu pulo de um lugar muito alto, para dar tempo de eu construir minhas asas. Você sabe, querido, que ele não é crente, nada disso, mas ele está falando de um princípio, de que eu posso ter surpresas quando eu decido acreditar em algo. Eu posso fazer o que eu nunca fiz quando eu acredito nisso. É interessante porque existe um ciclo inevitável em seu crescimento, que quem não erra, querido, não cresce. Testar, falhar, aprender, melhorar, começar de novo. Você vai ler ali a biografia de Thomas Edison, você vai ler a biografia de alguns que descobriram algo fantástico. Eles sabem o que é isso aqui, né? Tiraram daqui. O que é? Testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo. Vamos comigo? Testar, falhar, aprender, melhorar, começar de novo. Então a gente tem que entender que na vida, não estava aqui, na vida tem uma liberação específica que você precisa compreender, que nem sempre você vai acertar de cara. Agora, como fazer o que eu nunca fiz? Fala comigo, como fazer o que eu nunca fiz? Você nunca vai fazer algo sobrenatural se você não tiver possibilidade de errar. Primeira coisa. Segundo, você tem que entender que no caso do paralítico, ele passou toda a vida dele vendo pessoas andando. Sim ou não? Ele não era cego. A mente dele funcionava bem. Os ouvidos também. Deitado onde ficava, pessoas entrando para o templo, e estou falando de milhares entrando, ele sentiu o som da terra batendo, de gente andando, o ritmo dos passos. Ele ouvia, ele via, ele sentia. Talvez ele pudesse olhar, não sei se um dia eu vou andar, mas eu estou vendo como quem anda. Eu estou vendo como se anda. Aquilo que é comum para você, alguém está desejando em algum lugar. Você não sai de casa assim, ai, graças a Deus eu estou andando. Talvez alguma outra aqui, mas a maioria dos mortais não. Você anda, você nem lembra que você está andando, sim ou não? Você nem lembra, porque você está andando. Agora você já parou para pensar que aquilo que você tem, alguém deseja muito? Mas não é só andar. Existem coisas que você faz que alguém daria tudo para ter o que você tem. Não estou falando de inveja, estou falando de perceber. Sendo que nem se esforçaram. E aquele paralítico vendo as pessoas. Imagine, irmãos, eu estava tomando o café da manhã ontem, e o Silva falou assim, Joel, você tem noção das famílias no Rio Grande do Sul? O que é sentar à mesa com um pãozinho fresco, comer com manteiga e tomar café com leite? Não estou sendo aqui emocional, não. Estou falando de uma realidade. Coisa que é tão comum, que eles mesmos devem falar assim, meu Deus, quando que eu vou ter isso de novo?
E não estou falando de gente que era pobre, tem pessoas lá que tinham recursos, pessoas que hoje não tem como sentar à mesa com a família mais, pelo menos por um bom tempo. Então existem coisas que você tem, que pessoas desejam hoje. Primeiro, para você entender e valorizar o que Deus te deu. Agora, em algum lugar alguém está fazendo o que você nunca fez. Em algum lugar alguém está vivendo o que você nunca viveu. Em algum lugar alguém está experimentando aquilo que você não experimentou. Então o que você tem que fazer é observar. Fazer o quê? Observe, pois quando a autoridade de Deus entrar em você, fazer suas pernas mexerem, você já tem que saber andar antes de andar. Como? Observando. Observe as pessoas andando. Porque o dia, apóstolo, está falando em metáfora? Estou. Observe o que eles estão fazendo que você nunca fez, mas que um dia você vai fazer. E quando você fizer, vai parecer que você fez a vida inteira. Porque aquele homem começou a andar como se andasse toda a vida. Ele começou a andar como se já soubesse andar. Sabe por quê? Porque uma vida ele passou andando, ele só precisava do comando do cérebro atingir a perna dele. Porque ele já sabia como andar, ele já sabia como pular, ele só não tinha capacidade para isso. Tem coisas que você ainda não chegou, mas você vai fazer. Então comece a observar quem está fazendo. Não é inveja, é observar, não é? É observar. Nessa caravana a gente conhece pessoas, é tão linda essa proximidade. Eu conheci um irmão, nem sei se está aqui hoje, mas eu vou contar o testemunho dele aqui, porque ele já frequenta aqui há algum tempo, ele vem sempre lá do Rio, frequenta o culto da manhã e vai embora. Ele vinha desde jovenzinho, o café discipulado, não é pastor, mas sempre gostou de ouvir. Um dia descendo para o Rio, o carro dele enguiça, pega fogo, dá uma zica danada, ele fica 4 horas. Na época ele falou assim: apóstolo, eu vi a sua Land Rover, eu falei, olha, um dia eu vou ter uma. Aí você fala assim, inveja. Não, ele estava observando. Ele não falou se, ele só falou assim, ele descendo para o Rio. Eu falei, mas você não murmurou? Ele falou, não. Eu fui embora para casa, para voltar para outro discipulado. Só que eu disse, um dia eu vou subir com um carro novo. Ele disse sim, ele falou, um dia. Aí um dia ele estava aqui, ele falou, apóstolo, eu tenho hoje uma Velar, mas não é para nada disso. É só para dizer que eu sempre soube que Deus ia me prosperar. Eu só não sabia quando, não era se, é quando. Ele estava na casa dele, lembrou que quando ele começou a vida cristã, 3 amigos começaram junto. Eles são pastores, líderes e tal. E que ele falou que o dia que ele prosperasse ia abençoá-lo. Ele não falava se, ele dizia o dia. Aí ele lembrou, está na hora. Pegou uma caixinha de bombom, colocou lá escrito Viagem a Israel, no meio do chocolate, entregou para um, para outro e para outro. 3 ou 4 que ele trouxe. E pagou à vista a viagem deles e falou, olha pastor, sabe por que eu fiz isso? Porque eu disse que o dia... Ele não falou se, mas o dia. O que eu estou dizendo para você? Para ostentação? Ou para você saber quem é pedir dinheiro emprestado? Não. Eu estou te dizendo, querido, para de falar se. Fala quando. Mas não está falando só sobre dinheiro. Estou falando sobre tudo aquilo que paralisa você hoje. Tudo aquilo que é limite da tua vida hoje. Começa a falar quando isso acontecer. O dia que eu for a Israel... o dia que eu fizer tal coisa, o dia que eu me formar, o dia que eu for colocado como principal na minha empresa, é o dia, não é quando, não é se, é quando. Quem está aí, gente? Eu estou dizendo isso para você para te encorajar a tua fé, porque senão você fica pedindo esmolas e não dizendo, Deus, eu sei que tu vai fazer, eu só sei que não é agora, talvez ainda, mas o Senhor vai fazer. E talvez agora que você está ouvindo essa mensagem, Deus está despertando a tua fé. Por quê? Porque Ele sai do horizontal para a vertical. Enquanto você observa aqueles que fazem o que você nunca fez, o seu cérebro é treinado. Ele é o quê? Ele é treinado antes mesmo da habilidade chegar. O educador ele diz o seguinte: se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. Interessante. Já em Israel, eu ouvi a frase: você pode ler com os olhos, aqui nós lemos com os pés. Porque nós andamos na terra e nós aprendemos da terra. Eu quero dizer para você, querido, que a fé pode ser aprendida. Que a tua fé cristã, a tua vida, ela pode ser aprendida. E você tem que aprender a observar, porque você vai fazer o que você nunca fez como se já tivesse feito. Eu digo isso por quê? Porque muitas pessoas não compreendem que a autoridade que está no nome de Jesus, ela provocou uma mudança tão radical na vida daquele homem, porque achava-se que o fato de Jesus ter subido aos céus, aquele Jesus que curou enfermos, a cura foi com ele. Mas quando Pedro disse, em nome de Jesus, anda, que alívio, sabe por quê? O homem andou. E todo mundo descobriu que o nome de Jesus é poderoso.
que Jesus foi, mas deixou o nome dele. E quando eu oro no nome de Jesus, o Senhor se move. E aqui eu declaro em nome de Jesus, tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te afasta, te paralisa, em nome de Jesus, é quebrado em nome de Jesus. Mas aprenda a observar. Eu venho de uma família muito simples, como talvez muitos aqui. Meu pai e minha mãe deram o melhor que pode, porque eles são nobres no pensamento, mas não tinha estudo, semi-analfabetos. E a gente aprendeu muito em casa sobre muitas questões da vida, mas tinha coisa que eles não tinham como ensinar. A gente pegava comida no fogão, às vezes colocava as panelas na mesa. Tem algum problema nisso, apóstolo? Nenhum. Se for de feijoada, então, maravilha. Eu só estou dizendo que eu fui criado desse jeito, como muita gente. Comum, em muitos aspectos, sobre tratamento com pessoas, sobre falar à mesa, sobre falar de boca cheia ou não, falar alto. E eu comecei a observar pessoas nobres. Não que eu não fosse, mas me deram aquilo que máximo que foi dado. Eu sou grato aos meus pais. Só que eu comecei a olhar pessoas que tiveram educação diferente da minha, que falam mais baixo. Eu não cumprimentava quando chegava no lugar, bispo, porque não é que eu era mal educado, é que eu não sabia que a gente tinha que chegar e falar com cada pessoa que está na festa, que chegou, ou de puxar a cadeira, ou então de deixar alguém na minha frente quando chega a hora do almoço. Coisas desse sentido, que você já aprendeu, glória a Deus, aleluia, amém, gente? Mas eu fui o quê? Observando, olhando as pessoas. Eu nunca fiz escola sobre isso, mas eu fui olhando como se vestem, como falam, como agem. Eu fui percebendo que é uma questão de decisão. Eu posso manter a minha família pegando a comida no fogão. Não há problema nisso. Mas você pode muito bem trazer a nobreza para a sua casa. E pode mudar. Não fique com raiva de mim sobre o assunto, por favor. Eu posso continuar falando alto e gritando, e nem deixando ninguém falar. Mas eu posso aprender a falar baixo, respeitar as pessoas. Eu posso tratar minha esposa como meu pai, como tio, quem tratou, mas eu posso ser diferente. Não que o meu pai não tratou bem, mas ele talvez no nível dele não conhecia o que eu conheço hoje. Eu posso respeitar, eu posso cuidar melhor do meu casamento. Porque tem muita gente repetindo os mesmos atos, dizendo, eu cresci assim, irmão. Você pode ter crescido, mas a obrigação tua é mudar. Porque os teus filhos vão mudar de status. Estou falando aqui de dinheiro, opa, acorda. Estou falando de mudança. E sabe como essa mudança vem? Observando. Observe coisas que um dia você vai ter. Não é inveja, é observação. Quem está entendendo? Estou falando de inveja, estou falando de observar. Não estou invejando nada da vida de ninguém. Mas eu estou observando a educação, observando o altruísmo. Eu estou observando algumas coisas que são importantes. Porque algumas pessoas, já viu, ganham muito dinheiro, compra muito carro, compra muito tudo, mas é boçal, mal educado, trata mal o funcionário, não dá uma gorjeta para ninguém, não ajuda as pessoas. Por quê? Porque ele acha que ele ficou rico e pronto, que tolere a vida dele. A grande questão, querido, é que a vida não é assim. Você tem que mudar a tua maneira de pensar. Não adianta só você chegar onde cheguei, pronto, e agora todo mundo que me aguente. Não, Deus está te chamando para nobreza, querido. Aquele paralítico viu muita gente andando. Viu ou não viu? Ele não andava. Mas o dia que chegou a chance dele, ele andou, que alguém olhou para ele e falou, ele já sabia andar, não é possível. Irmão, você vai chegar em lugares que as pessoas vão achar que você já frequentava há muito tempo. Você vai entrar em ambientes que as pessoas vão achar que você já sabia. Não, você observou muito. Porque sabia que um dia você estava lá, que um dia você acessaria tal ambiente. Oi, está comigo ou não? Deus quer mudar isso não só por você, pelo que Ele quer fazer através de você. Então hoje, em nome de Jesus, eu termino essa mensagem. Eu quero te mostrar algo. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, tem um texto. Eu preciso aqui de 4 pastores aqui, mais apóstola. Agora você vem. Fica uma fila ali atrás. Eu quero te mostrar uma coisa muito séria. A gente não compreende às vezes os princípios do reino que refere à igreja. Uma igreja, ela tem Deus como cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Deus, Ele é o cabeça. O que é uma pessoa paralítica, um coxo? Era um homem que tinha condições cerebrais. Ele ouvia, você vê que ele falou, olha para mim, ele olhou. Ele enxergava, só que não funcionava as suas pernas. Eu não sei qual o nível da paralisia dele, mas o cérebro dele dava comando, mas a perna não andava, não funcionava.
O dia que o apóstolo orou por ele, o sangue começou a se mover, a perna recebeu vida, o corpo recebe vida, o cérebro continua sendo o mesmo, treinado. Ele deu um comando. Quando ele percebe que o comando é aceito, ele fica doido. Por quê? Minha perna está funcionando. Amado, o que é uma igreja? Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Além disso, tem os dons espirituais que todos nós temos. Os pastores têm, nós temos. Mas como que é uma igreja, já que hoje é Pentecostes o dia inteiro, e a nossa grande festa, e a igreja nasceu no Pentecostes, ela precisa ter na vida, no dia a dia dela. Existem muitas coisas parecidas com a igreja. E nós, como igreja, podemos fazer muitas coisas. Mas nós temos que entender que existe um fundamento dos ministérios em funcionamento. Aí o que acontece? O que é uma igreja paralisada? É quando a cabeça dá uma ordem e os ministérios não funcionam. Não só esses aqui, os dons, as áreas ministeriais. Então, ministério apostólico, alguém tira para a gente aqui, pode deixar. Tira aqui. Apóstolo, né? Qual que é o próximo ministério? Profetas. Segundo ministério ali, terceiro, evangelista, pastor e mestre. O mestre aqui, nós podemos chamar todos aqueles que ensinam em nossa escola de influência. Todos são mestres. A igreja funcionando, gente, é uma coisa linda. Evangelista aqui, pastores aqui, são a equipe pastoral. Aqui tem comigo uns 30, mas todo o ministério mais de 100, que me ajuda, que nos faz aqui acontecer o ministério. O ministério de evangelista é um ministério que está ligado aos líderes de célula. Todo líder de célula está agindo nesse nível. O ministério profético, queridos, são os intercessores e adoradores. Todo o ministério de adoração, nós temos mais de 150 adoradores aqui que trabalham nesse projeto. Eles são os profetas e os apóstolos. Existe uma questão de graduação? Não. O que é importante você perceber, o corpo andando. Há muitos anos já que Deus me dá o privilégio, daqui a 2 semanas de novo, pastores do Brasil todo vêm aqui. Para quê? Para ouvir algo que eu tenho a dizer para eles sobre a igreja. E quando eu falo de igreja, irmãos, eu não leio livro de coach, filosofia. Eu leio a Bíblia. Não é uma crítica. Por que eu quero explicar para você? Porque igreja é igreja, irmão. Eu não tenho como inventar nada. Eu tenho só como ler e obedecer. Igreja é isso. Mas a minha igreja tinha que ter isso, irmão. Igreja não tem isso que você está pedindo. Isso é um clube que tem. Isso é uma confraria. Só que a igreja também pode ter amigos. A igreja também tem futebol. Nós temos um monte de coisa. Só que isso não é função. Isso são efeitos colaterais. Ei, amém? Agora, a igreja pode ter tudo isso. Se ela não tiver isso, ela não é igreja. Agora, ela pode ter isso e um monte de outras coisas. Amém? A gente pode fazer aqui jantar, Rosh Hashanah, fazer um monte de coisa. A gente faz um monte de coisa. Tudo para quê? Para convergir nos pilares. Pregação, conversão, comunhão e autoridade. Mas para que tudo funcione a partir dos ministérios. Por que algumas igrejas não crescem? Eu sou ouvido o tempo todo. Eu estou indo pregar agora numa conferência, o pastor José Gonçalves, que são sobre projetos de igrejas. Me chamaram esse dia, igrejas que avançam. Eu estou muito envolvido nisso. E a grande pergunta é essa: apóstolo, me explica, porque a gente está fazendo tudo. Eu tento dizer uma coisa: igrejas paralíticas não crescem. Porque quando Deus dá o comando, ela não faz. Ela pode fazer tudo, mas se não fizer o que Deus está mandando, se ela não entender o princípio básico da paixão por vidas e a pregação da palavra, mudança de vida, ela pode ser linda, pode ser bonita, ela pode ser aceita pela sociedade, irmão, mas não é questão de ser aceito. A Osana está ali, né? Sobe na cadeira, Osana. Sobe na cadeira, Osana, por favor. Brincadeira, tá, gente? Você vai ver, ela pode fazer um movimento com o braço dela e ninguém aqui vai fazer ainda. A posição dela é como Deus, que está dando palavras, comandos. A palavra está lá, irmão, revelada. Talvez você diga assim: apóstolo, mas eu não gosto disso aí. Eu falei: irmão, desculpa, mas eu vou continuar fazendo. Porque na verdade eu não estou fazendo para te agradar, estou fazendo porque Deus está mandando fazer. Só que essa linha é muito tênue, sabe por quê? Em nome de Deus, muita gente usa isso para manipular pessoas, e é isso que não pode acontecer. Agora a Osana está fazendo os movimentos, vocês estão tudo parados. Sabe o que é isso? É como a igreja que ela só olha Deus falando, mas não se move. Agora, esses movimentos dela eu quero ver como é que vai ser. Rafael, como é que vai ser? Já ensaiou? Então vamos lá. Agora vamos acompanhar a Osana, vamos lá. Isso é igualzinho. Ô Fabão. Você sabe o que é isso? Ministério apostólico,
profético, evangelista, mestre, pastor, mestre. Você sabe o que é todos fazendo a mesma coisa? Ninguém segura essa igreja. Ninguém segura você. Você sabe o que é isso? Continua. Sabe o que é isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, e guarde e ajude as pessoas. É simples. Não tem que inventar nada não. É só seguir o cabeça. É só seguir o que a Bíblia diz. Tem gente que acha que igreja é projeto de marketing. Não é, meu irmão. É Bíblia. Por isso que empresa abre, igreja nasce. Então quando você está num lugar, aprenda uma coisa. Se a tua família fizer isso, o sincronismo da tua casa, ninguém segura a tua casa. Se na tua empresa entender isso, se a tua célula entender isso, se as redes ministeriais, pastor Ronan, pastores, entender isso, ninguém segura, vai ser um encontro atrás do outro. Por quê? Porque não tem que inventar nada, é só continuar fazendo o que a cabeça está mandando fazer. E algumas vezes não tem como perguntar por que fazer, só faça. Mas é por quê? Me pergunta, mas tem que me provar. Não, a gente só obedece e Deus prospera. Se você recebe essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado vocês, hein? Ei, acorda! Se ponha de pé, igreja. Não é tremendo isso? Não é tremendo o que Deus pode fazer quando nós simplesmente obedecemos, irmão? Não precisamos inventar o que Deus já fez. Quando Pedro olhou para aquele paralítico que há mais de 40 anos, desde criança, ou seja, ele nunca andou na vida, ele é coxa de nascença, não sabia o que é andar, e disse: levanta. O poder de Deus entrou no corpo daquele homem. O cérebro dele deu comando, irmãos. Ele deu comando para aquela perna milhares de vezes, milhares. Só que a perna não mexia. Mas o cérebro mandou milhares, a perna não mexia. Mas o dia que entrou o profético, irmão, o comando é o mesmo, só que agora tem poder, agora tem autoridade. Tem coisas que você nunca acessou, mas você vai acessar. Tem coisas que você nunca fez, você vai fazer. Mas treina teu cérebro, começa a observar, começa a ver como funciona, já se vê no futuro. Não é se, é quando. Mas se, não, é quando. Tem uma palavra de Deus dentro de você. O que está invisível dentro de mim, o que está invisível dentro de você vai se manifestar. Porque eu não preciso dar o que você pede. Deus está dizendo: eu vou lhe dar o que você precisa, meu filho. Essa palavra, todos nós estamos expostos a ela. Mas eu quero perguntar a você, em nome de Jesus, que está aqui e quer entregar a sua vida para Ele. Eu sei que a palavra foi para a igreja, mas todos de pé. Você que hoje quer entregar a vida a Jesus, quer dizer: Jesus, eu me entrego a Ti. Sai do teu lugar e vem. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você que veio hoje nos visitar e pensa: mas eu vim só fazer uma visita. Não, Deus te veio para salvar e resgatá-lo. Isso, vem, pode vir. Pode ser mais alto, igreja. Vem, família. Tem mais alguém desse lado? Sai do teu lugar. Graças a Deus, graças a Deus. Vem, logo alguém consolida vocês. Irmãos, eu estou dizendo verdade. Eu sei que a palavra, festa, todo mundo está celebrando, estão recebendo o poder. Mas salvação é onde tudo começa. É a salvação de tudo. Vem, é isso. Se há mais alguém, não perca essa oportunidade. Talvez alguém lhe trouxe. Talvez você viu na internet. Tem gente em casa também que pode fazer isso agora, que pode tomar essa decisão na tua vida, que pode acessar a gente aqui agora e dizer: eu quero esse Jesus. Tem mais alguém? Já tem festa no céu. Irmão, isso é o que a igreja vive: pregação, conversão, comunhão, autoridade. A autoridade você já recebeu hoje em nome de Jesus. Amém, querido? Há poder no nome de Jesus. Há poder quando você declara o nome de Jesus. Mas acredite, quando uma pessoa confessa Jesus como Senhor da vida dela, sabe o que está acontecendo ali? A Bíblia diz que tem uma festa diante de Deus, e é um momento onde o seu nome é escrito no livro da vida. Aleluia. Quem está trazendo quem aí?
Eu quero abençoar essas pessoas que estão aqui na frente. Enquanto eu oro, se há mais alguém, eu quero dizer a você: venha, venha. Não se trata de uma religião, se trata de Jesus, esse que hoje eu apresento a você. Todo mundo, você que está aqui na frente, feche os olhos, fala comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o único Senhor, Tu és o único Salvador. A Ti entrego a minha vida, completamente a Ti, em nome de Jesus, amém. Essa é a oração. Eu apresento vocês a tua família. Olha para trás e veja a tua família. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!